Também respeito a nossa democracia, respeito a nossa Constituição e respeito quem pensa diferente. Discordar é natural, mas o respeito tem que ser sempre mantido. E fico bem à vontade, senhor presidente, porque nesta casa procurei agir sempre com a minha consciência, dizendo sim aos projetos do governo, quando entendia que o povo brasileiro merecia daqueles projetos, necessitava daqueles projetos, e dizendo não, quando entendia que não trazia nenhum benefício para o povo brasileiro. Pois bem, há muito tempo sou assíduo nesta tribuna para expressar o meu descontentamento com o atual governo. Foram vários e vários pronunciamentos alertando que o país poderia chegar a esta situação na qual nos encontramos. Mas tudo foi muito em vão. Como um anal sem rumo, o governo continuou a conspirar contra o presente e o que é pior, contra o futuro do povo brasileiro. Mas não há mal que dure sempre, nem bem que nunca se acabe. O processo de impeachment está avançando na Câmara dos Deputados, é verdade, ganhando forma e apoio a cada dia. É inútil o governo insistir na desgastada tática de repetir inúmeras vezes uma mesma fala para tentar fazer com que ela seja percebida como verdadeira. Houve, sim, crime de responsabilidade. E inconsistente o jargão de que impeachment é golpe, que já não cola mais. Impeachment não é golpe, sabemos disso. Está previsto na Lei 1079, de 10 de abril de 1950 e, portanto, previsto na nossa Constituição. É um instituto previsto na nossa Constituição. As normas para o processamento do impeachment, para além de já contarem com a previsão legal minuciosa, também foram legitimadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o processo aprovado na Câmara dos como tudo indica, será conduzido aqui no Senado, pelo presidente da Suprema Corte Brasileira. Aqui, como está sendo na Câmara dos Deputados, teremos toda a garantia do contraditório e da ampla defesa. E é assim que tem que ser. Tudo está sendo feito de maneira clara e cristalina, como deve ser. Como disse ontem, o Brasil precisa de um novo rumo e, com a permanência do atual governo, jamais o teremos. Não acredito mais. Precisamos de mudança, precisamos da possibilidade de um novo amanhã. Se o presente já está comprometido, imagine o nosso futuro se continuarmos nessa linha. O que o povo brasileiro tem hoje? Se olharmos para a situação da economia, o quadro é de recessão continuada, de aumento mensal do ritmo de desemprego, de falta de crédito, de falta de esperança e, lamentavelmente, o que mais sofre são os mais humildes e os mais necessitados. Senhoras, senhores senadores, praticamente cada família brasileira tem uma pessoa desempregada, é verdade. Mais de 60 milhões de brasileiros têm suas contas, estão inadimplentes com suas contas. Contando apenas o que se tinha emprego formal, já são mais de 10 milhões de desempregados no país. A crise chegou, e como chegou? Chegou há muito tempo, chegou para muitas famílias brasileiras. Sem emprego não há salário e sem salário não há dignidade. Qual a expectativa positiva podemos ter com este governo? Com o governo que aí está. Se olharmos para a situação da saúde, percebemos que se chegou a uma situação raras vezes vista na nossa história, vista no nosso país, onde até mesmo a gravidez está em risco. Casais estão sendo obrigados a atrasar indefinidamente, senador Garibaldo, uma sonhada gestação, porque o bebê está ameaçado pela microcefalia, pelo Zika vírus. Onde se viu isto antes, senhor presidente? Os valores desaparecidos nos ductos da corrupção são os mesmos que agora faltam para combater o mosquito Aedes aegypti. Mosquito esse que se conhece desde o Egito Antigo, além de tantas outras ações de responsabilidade do governo federal. Qual o brasileiro que depende do SUS, que consegue uma consulta rápida, que consegue fazer os seus exames rapidamente, que consegue fazer o seu tratamento rapidamente, como necessário é em alguns casos de tipo de câncer.
O tão programado acesso universal à saúde, de fato, não existe para milhões de brasileiros. E digo isto como médico, como alguém que conhece a realidade do trabalho na rede pública, onde falta quase tudo, inclusive a dignidade para o exercício da profissão da área de saúde e também para os pacientes. Se olharmos para esta situação da educação, é um desalento. É uma desesperança. A juventude teme pelo futuro. Muitos estão com seus planos interrompidos. Programas como o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, estão prejudicados e muitos estudantes não terão a oportunidade de continuar seus estudos, o que é muito triste. Se olharmos para a situação da segurança, percebemos que o direito constitucional de ir e vir não está mais garantido, senador Randolph. O brasileiro sai de casa para trabalhar ou para procurar emprego sem saber se volta. A violência está banalizada, assaltos, furtos, explosões de bancos e caixas eletrônicos, invasões de cidades para se roubar agências bancárias, tudo isso acontece atualmente com grande frequência. Basta, senhor presidente, chega, não suportamos mais tanto sofrimento, tanta indignidade. O povo brasileiro não pode conviver com tantos desmandos. Repito, precisamos de um novo rumo, de um recomeço, de um rearranjo de forças para contribuir, para que novos ventos soprem em favor do povo brasileiro, em favor dos brasileiros. A aprovação do impeachment significará uma oportunidade para se restabelecer a confiança nos mais variados setores da economia, para se erguer a autoestima dos brasileiros, no mínimo isso. Entretanto, que ninguém se iluda, o país não voltará ao prumo de uma hora para outra. Como disse ontem aqui nesta tribuna, sou a favor sim do impeachment e veja cada dia aumentar o número de deputados federais e de senadores que irão votar pela sua aprovação. Em verdade, nada mais fácil do que traduzir o sentimento de suas bases, o sentimento das ruas, o sentimento da grande maioria do povo brasileiro, que neste momento não se encontra dividido. O povo brasileiro sabe o que quer e o que o povo brasileiro quer é um novo rumo, uma nova condução, senador Garibaldi. Quem não deseja mais conviver com o atual desgoverno, chega, basta. É a hora realmente de trilharmos um novo caminho e de construirmos uma nova esperança e materializar essa esperança e de termos novos sonhos. Muito obrigado, senhor presidente.